Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do Vamos Falar de História. Como vocês puderam perceber no título do vídeo, hoje eu trago um conteúdo que dá para todo mundo participar aqui embaixo nos comentários. Então, sem mais papo furado, bora pro vídeo. Spartans! What is your profession? Não sei se vocês lembram, mas em 2012 o SBT lançou um programa aqui no Brasil chamado O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, que foi inspirado no programa britânico da BBC, que propunha praticamente a mesma coisa, descobrir qual era o maior britânico de todos os tempos. A ideia desse programa foi genial e tinha como único objetivo, abre aspas, eleger aquele que fez mais pela nação e se destacou pelo seu legado à sociedade, fecha aspas. Esse programa me surpreendeu de todas as maneiras possíveis. Eu fiquei surpreso em saber que o povo brasileiro, apesar de toda aquela ignorância, aquela carência de um estudo de qualidade, soube eleger pessoas que realmente fizeram algo dentro desses 518 anos de história. Por outro lado, nessa lista dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos, apareceram nomes um tanto quanto curioso. Nessa lista dos maiores brasileiros de todos os tempos, apareceram nomes como, por exemplo, Tiririca, Dedé do Vasco, Cláudia Leite, Lua Blanco, Neymar, Ike Batista e alguns outros nomes, não dá para lembrar de todos, é claro. Mas esses nomes, entre outros, fizeram algo para o Brasil dentro desses 500 anos de história. Mas pensa comigo, poderia ser pior. Poderia ser pior. Imagina se esse programa fosse exibido hoje, em 2018. Você consegue imaginar as merdas dos nomes que estariam nessa lista? Pois é. Eu resolvi trazer esse tema lá do fundo do baú da felicidade porque eu quero compartilhar com vocês a minha opinião. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês algumas pessoas que eu considero os maiores brasileiros de todos os tempos. Não dá pra falar de todos, porque senão o vídeo fica chato e cansativo e muito longo. Então eu vou falar alguns nomes das pessoas que eu considero os maiores brasileiros de todos os tempos. Eu quero que você também participe comentando aqui embaixo quem foi pra você o maior brasileiro de todos os tempos e por quê? Ou quem foram esses maiores brasileiros de todos os tempos? Comente aqui embaixo. Então, vamos ao que interessa. Esse primeiro nome de uma das pessoas que eu considero um dos maiores brasileiros de todos os tempos foi uma pessoa pioneira e conquistou os céus da França. Esse homem, meu conterrâneo, conseguiu fazer algo que até então parecia impossível: controlar uma máquina voadora que chamava balão. Em outubro de 1901, Alberto Santos Dumont, com o dirigível que ele inventou, deu uma volta completa na Torre Eiffel. Posteriormente, ele criaria o 14 bis, uma máquina mais pesada que o ar, que voava de forma autônoma e não fazia uso de força externa, como por exemplo, aí uma catapulta, se é que vocês entenderam a indireta. Essa segunda pessoa teve um papel fundamental na história do Brasil. Esse homem, que nasceu lá em 1813, foi um divisor de águas em nossa história. Ele foi o pioneiro da industrialização no Brasil e considerado um dos maiores empreendedores do século XIX. Sabe de quem eu estou falando? Ainda não? Então vou dar algumas dicas. Ele fundou a Companhia Fluminense de Transporte, ele fundou a Companhia de Navegação a Vapor do Rio Amazonas, ele fundou a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro. Ele construiu a primeira estrada de ferro do Brasil, que ligava o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, até a encosta da Serra das Estrelas. Ele construiu a primeira estrada pavimentada do Brasil. Se você não sabe de quem eu estou falando de Irineu Evangelista de Souza, que recebeu de Dom Pedro II o título de Barão de Mauá. Assim como muitos homens fizeram pelo Brasil, tivemos muitas mulheres que fizeram não só pelo Brasil, mas também em prol do próximo.
Essa mulher que eu estou falando nasceu em Salvador, no ano em que começava a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Desde sua adolescência, ela abdicou de sua vida para se dedicar aos mais pobres, aos enfermos. Ela construiu a União Operária de São Francisco, ela construiu o Colégio Santo Antônio, ela construiu um albergue para os mais pobres, os mais carentes, os mais doentes, dentro do Convento Santo Antônio, que hoje é um hospital que atende mais de 5.000 pessoas. Foram mais de 50 anos que a irmã Dulce abdicou de tudo para se dedicar em prol do próximo, em prol de centenas e centenas de brasileiros. Em 1988, ela foi indicada ao Nobel da Paz. E em 2010, ela foi beatificada pelo Papa Bento XVI. Essa outra pessoa eu considero uma das maiores brasileiras de todos os tempos. Ela nasceu em julho de 1846, no Palácio de São Cristóvão. Essa mulher tomou decisões difíceis que mudaria para sempre a história do Brasil. Em 1871, ela assinou uma lei que dizia que a partir daquele momento, qualquer filho ou filha nascidos de uma mulher escrava seriam livres. Essa lei, a lei do ventre livre, seria o primeiro passo para o fim da escravidão. Assim como seu pai e boa parte da sociedade brasileira, exceto a elite brasileira que era escravagista, a princesa Isabel defendia o fim da escravidão. Em 1888, em maio de 1888, para ser mais específico ainda, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a lei que colocaria fim na escravidão no Brasil, a Lei Áurea. Se você acompanha meu trabalho há certo tempo, você deve saber que eu sou fã de um atleta que eu considero um dos maiores esportistas da história da humanidade e o maior esportista da história do Brasil. Foi com ele que eu aprendi o real sentido da palavra patriotismo. Foi com ele que eu aprendi a ter essa vontade de vencer na vida, de chegar no topo e bater no peito e falar, eu sou brasileiro. Foi com ele que eu aprendi tudo isso. Essa pessoa se destacou no esporte em que ele praticava, ele foi destaque, ele foi único em sua categoria, ele foi um divisor de águas. Em uma pesquisa realizada entre equipes e pilotos, se não me falha a memória, em 2012, ele foi eleito o maior piloto da história. O grande campeão alemão Michael Schumacher, inclusive, votou nele. Ayrton Senna da Silva se destacou mundialmente em um período em que o Brasil vivenciava uma crise muito grande. Em um momento em que diversas personalidades brasileiras iam lá fora e tinham vergonha, tinham receio de bater no peito e dizer que era brasileiro. Ayrton Senna da Silva, em todas as suas vitórias pelo mundo, ele fazia questão de erguer a bandeira e dar uma volta completa. Isso para mostrar que ele não tinha vergonha do seu povo, de sua origem. Ele não tinha vergonha de ser brasileiro. Ayrton Senna, além de inspirar patriotismo, inspirar sonhos, inspirar milhões de brasileiros, ele ajudou pontualmente diversas instituições de caridades, escolas, creches, hospitais e asilos. Até 2010, a sua instituição já tinha educado mais de 2 milhões de jovens e crianças. Jovens e crianças que tiveram a oportunidade de ter uma educação, que saíram do crime, saíram das ruas, graças à sua instituição. Eu não poderia deixar de falar do homem que eu considero não só um dos maiores brasileiros de todos os tempos, mas o maior líder político que esse Brasil já teve. Um homem que fez muito pela nossa educação, um homem que tirava dinheiro do próprio salário para bancar os estudos de brasileiros, um homem que jamais foi ambicioso, que jamais abusou do dinheiro e do patrimônio público, um homem que em 58 anos de governo sequer jamais aceitou o reajuste salarial. Sabe o que é isso? Essa classe política nojenta atual no Brasil já ganha salários gigantescos e todo ano eles querem um reajuste. Eu não poderia deixar de falar desse homem que incentivou no Brasil a industrialização, a ciência, as artes e principalmente a nossa educação. Eu não poderia deixar de falar desse homem que quando ele foi expulso, mesmo tendo apoio de boa parte da população, preferiu não guerrear para não derramar mais sangue.
eu não poderia deixar de mencionar nesse vídeo Dom Pedro II. Por último, e não menos importante, esse homem abdicou completamente de sua vida para se dedicar ao próximo, para se dedicar à caridade. Esse homem no Brasil conseguiu quebrar diversas barreiras religiosas. Foi uma das pessoas mais educadas que eu já vi caminhar sobre a terra. O homem que conquistou a admiração de líderes religiosos como católicos, evangélicos e até mesmo ateus. Um homem que escreveu mais de 400 livros, dos quais mais de 40 milhões de cópias foram vendidas pelo mundo. E os milhões e milhões de reais arrecadados com a venda foram doados para instituições, asilos, hospitais, creches. Um homem que viveu em prol da paz, que viveu em prol de fazer o bem ao próximo. Um homem que só ajudou, não atrapalhou, que só fez bem, que não fez mal para ninguém. Para mim, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, um dos maiores líderes religiosos de todos os tempos, Chico Xavier.